O trecho bíblico escolhido para nossa edificação, instrução espiritual, encontra-se na Epístola 1ª do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo de número 14, trecho que põe em contraste o culto espiritual autêntico e santo com o culto idólatra e demoníaco. Portanto, meus irmãos amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos a zelos o Senhor? Somos porventura mais fortes do que Ele? Que o Espírito do Senhor nos ajude a responder. O trecho que foi lido, irmãos amados, não foi escolhido com vistas à idolatria, muito menos com o pensamento voltado para o culto dos demônios, mas tendo em vista uma palavra outra. E as palavras são muitíssimo importantes no texto sagrado. Talvez o caminho mais seguro, mais sólido para a compreensão e a interpretação do texto bíblico seja a exploração do sentido real das palavras no texto contidas. A palavra que nos prende a atenção hoje é participação. Porque a ceia do Senhor é participação. Símbolo de participação, experiência de participação, visão de participação. A palavra é empregada repetidas vezes com respeito à ceia do Senhor, à qual nós não assistimos, que nós não simplesmente observamos, donde não apenas recebemos, e a ênfase excessiva sobre o recebimento gerou um erro doutrinário muito profundo, muito sério, a heresia sacramentalista,
mas nós somos participantes. Nós temos parte naquilo que a ceia do Senhor simboliza, então havemos de participar, ter parte também nesse simbolismo. Uma das revoltas em certa área do cristianismo histórico foi motivada pelo fato dos fiéis, dos cristãos, serem impedidos de participarem de um dos elementos da ceia do Senhor, o vinho. Só o sacerdote participava, mutilando, assim, esvaziando desta arte, parte da significação do próprio ato comemorativo. Porque nós somos participantes de Cristo no sacrifício do Calvário, então nós participamos também no simbolismo da ceia. Um dos maiores pintores de todas as épocas foi o grande pintor batavo Rembrandt. Ele tem um quadro famoso da crucificação. E entre os assistentes que contemplam aquele quadro, nenhum deles reproduziu o grande pintor a sua própria fisionomia. Lá está um Rembrandt olhando a crucificação de Cristo. Alguém, observando esse particular, interpelou da seguinte maneira: Rembrandt, por que colocou ali um assistente, um observador com a sua fisionomia? Ele teve esta resposta: porque seria muita ousadia de minha parte colocar no rosto do crucificado a minha fisionomia. Percebestes, irmãos, como aquele grande artista entendia que ele estava presente na crucificação, de que os seus pecados estavam postos em Jesus Cristo, de que ele foi morto em nosso lugar, de que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Há um hino famoso dos negros norte-americanos que põe tudo isso em forma interrogativa e canta assim: estavas lá quando prenderam o Senhor? Segunda estrofe: estavas lá quando pregaram-no ao madeiro? Terceira estrofe: estavas lá quando puseram o seu corpo na sepultura? E nessa forma interrogativa, lembrando a nossa participação no sacrifício de Jesus Cristo, os nossos pecados, a nossa culpa expiada, a nossa presença vicária em Jesus Cristo, Ele tomando o nosso lugar no Calvário. Nós somos partícipes no sacrifício de Cristo. E porque participantes, meus irmãos, beneficiários. Li certa vez o livro de famoso pregador de outra geração, um opúsculo sobre a ceia do Senhor. E o fio de meada daquele tratado era o louvor. A ceia do Senhor em aspecto eucarístico. A ceia do Senhor como um ato de louvor.
O próprio Senhor Jesus Cristo deu graças. Nós damos graças por sermos participantes com Cristo. Meus irmãos, participantes com Cristo quer dizer participantes na sua obra, em toda a sua extensão, em todo o seu relacionamento. Nós batistas gostamos muito de falar sobre a democracia batista, que é a democracia do Novo Testamento. A democracia do Novo Testamento não é tanto a democracia de governo, de administração, é a democracia do serviço, da participação, onde ninguém é excluído de participar no serviço, onde não há uma casta de servidores e outra de observadores, onde não há um privilégio de consagração para alguns e outros desse privilégio excluídos. Não. Todos têm o mesmo acesso, igual acesso à participação na obra, no serviço do Senhor, na sua igreja, no seu reino aqui na terra. Pode haver especificações, pode haver atribuições específicas a alguns, pode haver dons especiais a alguns. Exclusão nenhuma, omissão não. Todos estamos envolvidos, engastados nesta democracia do serviço. E democracia quer dizer atuação do povo, de todos. A democracia administrativa ou governamental é apenas uma sequela, é uma conclusão que muitos põem em primeiro lugar, por equívoco. Pode haver uma administração democrática em uma igreja e não haver nela a democracia do Evangelho, do Novo Testamento, que é a participação, a atuação de todos por igual na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E a obra de Jesus Cristo, meus irmãos, é realizada neste mundo através da igreja. Para isso ela existe. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja. Qual a igreja? Que igreja? Já usei, meus irmãos, aqui uma ilustração antipática para aclarar uma verdade muito simpática e muito necessária. Daquele rei de França, autocrata, desvairado, que dizia que o Estado era ele, l'état c'est moi, eu sou o Estado, e pronto. Mas em um sentido muito real e muito verdadeiro, nós havemos dizer, l'église c'est moi, a igreja sou eu. Que os crentes em Jesus Cristo não têm uma mentalidade reinante no romanismo. Ela, a igreja. Não. Eu, a igreja. A igreja, meus irmãos, é o somatório de todos esses eus. Tais eus, tal igreja. Nem mais nem menos. Nem melhor nem inferior. E na medida em que cada um manifesta pela sua participação, pelo seu testemunho, pelo seu empenho, a multiforme sabedoria de Deus, a igreja o estará fazendo.
e cumprindo o propósito de Deus.